Queridos irmãos e irmãs, esse 15º domingo, tempo comum, duas perguntas podem nos ajudar a refletir um pouco aquilo que deveria ser a expressão da nossa fé. E a primeira pergunta, já no início do Evangelho, diz que um mestre da lei se levanta, se dirige até Jesus, uma pessoa boa, mestre da lei, né? E lhe faz uma pergunta muito interessante. Veja o teor da pergunta. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Uma preocupação fundamental. O que devo fazer para possuir a vida eterna? Então Jesus disse, né, para que o que está escrito na lei? E ele responde, na lei, amar o Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, muito bem, isso mesmo. De fato, amar a Deus, observar a lei de Deus, conhecer a Deus e amá-lo, e ao próximo como a si mesmo, diz, faça isso e viverás. Está certo, né? Já é um bom caminho, né? Quando nós conhecemos a lei de Deus, porque a lei de Deus é caminho de salvação. Os mandamentos, por exemplo, se nós o conhecermos e praticarmos, eles nos colocam na dinâmica de Deus. Mas diz o texto que, querendo justificar-se, ele pergunta ainda algo a mais, né? Dizendo, como fala que amar a Deus e ao próximo. Aí ele quer saber, mas quem é o meu próximo? Aqui é a segunda pergunta. A primeira pergunta é o que eu devo fazer para entrar na vida eterna. E Jesus responde. Observa a lei, o que ela diz. Faça isso e viverás e terás a vida eterna. Agora é uma outra pergunta. Ele quer saber quem é o próximo, uma vez que o mandamento diz que prova de amor não existe, o mandamento maior, e que Jesus resumiu todos os mandamentos em dois: o amor a Deus e o amor ao próximo. Então ele quer saber quem é o meu próximo. Será que o próximo é o meu conhecido? Porque é muito fácil eu gostar de quem gosta de mim. Aliás, Jesus disse, até os hipócritas fazem isso. Gostar de quem só gosta de mim, até os fariseus, que mérito tem se eu só cumprimento quem me cumprimenta? Se eu só gosto de quem me bajula? Jesus disse que os hipócritas também fazem isso. Ele disse. Até porque quem estava caído à beira do caminho, e veja que é interessante, né? É um judeu. E as três primeiras pessoas que passam por ele são judeus. Então era conhecido deles, mas nenhum fez nada. Isso já nos diz muitas coisas, né? De repente passa um estranho, né? Um samaritano. Nós sabemos que judeus e samaritanos não se dão, são inimigos, pois quem socorreu não foi quem era próximo, é quem era distante. Olha, que lição que nos dá. Quantas vezes que nós, quando devemos manifestar a nossa misericórdia, nosso amor, nosso carinho, não temos sensibilidade, não sabemos lidar nem entre nós, né? Ou a gente se lida, aqueles que nós gostamos, nós tratamos bem, porque nos convém, porque nos é favorável, mas talvez, quando exige de nós alguma maturidade a mais, algum sacrifício a mais, ou talvez alguém que não nos é tão simpático, a gente trata com desprezo.
mesmo sendo nosso próximo, mesmo sendo conhecido. Aí quando ele pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Jesus não diz, não responde. Jesus conta uma história. Ele diz, o teu próximo é o teu vizinho. O teu próximo é o teu amigo lá do grupo. Jesus não diz quem é o próximo. Ele apenas conta, um homem descia por um caminho, um desconhecido. Caiu na mão de assaltantes, bateram nele, roubaram e deixaram quase morto. Passou um sacerdote, um levita, passaram duas pessoas que eram da mesma etnia, judeus. Portanto, conhecidos é próximo, mas nenhum diz, seguiram por outro caminho. Interessante, não deveria ter acolhido? Passa um samaritano que não é amigo, aliás, são inimigos, judeus, samaritanos não se dão, pois foi esse quem olhou para aquela pessoa, não se perguntou, também não estava preocupado quem era, se era feio, bonito, se era do grupo dele ou não, apenas olhou e viu que ali tinha alguém que precisava de ajuda. E diz o texto, olhou e teve compaixão. Veja, quando a gente tem compaixão de alguém, a gente vai ao encontro da pessoa, olhar de compaixão, que é o mesmo olhar que Jesus teve para conosco. Diz a Sagrada Escritura que Ele nos amou por primeiro, se compadeceu das nossas misérias. Então, se compadeceu, Ele teve compaixão, amou-nos quando ainda éramos seus inimigos. Por isso que Jesus diz, é fácil gostar de quem gosta de mim, é fácil retribuir a quem eu sei que eu vou dar, porque Ele vai. Agora, que mérito tereis, se só fazeis o bem a quem vos fazem o bem? Que mérito tereis? Os hipócritas e os fariseus fazem a mesma coisa. Então Jesus, quando essa pessoa pergunta quem é o próximo, Jesus conta essa história, e daí no final do evangelho, depois passou dois, que eram da mesma classe social, olharam, viram e seguiram por outro caminho. Então, passou um terceiro, um samaritano, Jesus faz questão de dizer agora um samaritano, porque era inimigo, olhou, sentiu compaixão e teve atitude. Colocou no seu animal, levou até uma hospedaria, pediu para cuidar, curou as feridas, derramou óleo e vinho nas suas feridas, pediu para o dono ao cuide dele, deu 2 moedas de prata, quando voltar, se tiver gasto a mais, eu pagarei. Aí Jesus pergunta, olha para ele, diz, na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, muito bem, vai e faça a mesma coisa. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui diante de uma afirmação categórica de Jesus. A pergunta que devo fazer para ter a vida eterna, Jesus diz que para entrar na vida eterna, e olha o verbo aqui, o que devo fazer. Atenção. O padre sempre fala, né, que a fé, ela deve necessariamente se demonstrar em obras. Uma fé que se esconde atrás de piedade, e tem muita, nem chamo de fé, né, mas tem bastante por aí, e que é incapaz de olhar para a dor e o sofrimento, não agrada a Deus e também pode comprometer até a vida eterna. Quando pergunta o que devo fazer para entrar na vida eterna, Jesus então ele diz, faça isso. Não é se esconda atrás de. Faça. O primeiro que fez foi Jesus. Ele se fez
homem, sendo Deus se fez homem. Jesus não apenas falou bonito do reino de Deus, falou também, mas fez. Jesus não apenas falou de misericórdia, ele exerceu a misericórdia. Jesus não falou só dos pobres, Jesus deu de comer para os pobres. Jesus não falou só de doença, Jesus curou os doentes. Jesus fez. Por isso que diz que o inferno de boas intenções está assim, ó, de boas intenções. Que devo fazer, o verbo é fazer. E Jesus diz, faça. A cada pergunta, Jesus responde, faça isso e viverás. Faça isso e terás a vida eterna. Vai e faça a mesma coisa. Faça. Então, que nossa fé, ela seja uma fé atuante. Tem um santo que diz, mostre-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obra e fé devem caminhar junto. Uma sem a outra é um desastre e um perigo. Uma fé que não é capaz de se traduzir em obras, em gesto concreto, a Deus, ao próximo, ao irmão, à comunidade, é uma fé vazia. É aquela árvore que não produz, só é a árvore, mas não produz frutos. Quem falou isso não fui eu. Já alguém bem antes de mim já falou, que é Jesus Cristo. Mostra-me tua fé. Tu diz que tem fé, mas não tem obras. Mostre-me tua fé sem obras, e que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então é preciso as duas, uma fé operante, uma fé que produza, que seja capaz de produzir boas obras. É isso que Deus pede de todos nós, do padre, do membro de pastoral e movimento e da sua igreja. Porque às vezes nós deixamos o nosso próximo à margem, né? E a pergunta é, quem é meu próximo? A gente poderia dizer, bom, meu próximo é meu parente, meu vizinho, da minha panelinha. Não, isso é a maneira errada de você entender. Teu próximo não é só esse, não. O teu próximo pode ser até alguém que está distante de você, até um inimigo. Aliás, o próximo aqui nem se dava. Jesus pergunta, na tua opinião, qual dos três foi próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Jesus pergunta. Ele respondeu, aquele que usou misericórdia. E aquele que usou misericórdia, exerceu a misericórdia em relação a alguém que não era nem próximo e nem amigo, era inimigo, mas usou misericórdia. Estava ali alguém que precisava. Se era gremista, colorado, amigo do padre, o inimigo, o do meu grupinho, da minha panelinha, não interessa. É um ser humano, por isso, o próximo é todo aquele que precisa de mim. Pode ser ele quem for. Pode ser alguém até que não venha nem na igreja. Já pensou que feio, que escândalo seria para todos nós, né? A gente vai na missa, reza, e fala de amor, e fala de caridade, porque a gente é bom para falar essas coisas, né? Mas depois lá fora não exerce nada. Quando precisa ser misericordioso, é juiz do outro. E a gente faz isso com maestria. Ou saindo da igreja, né? De repente lá na rua tem alguém necessitado, e faço que nem fez os olho e passo adiante. Poderia de repente salvar uma vida com... mas ele não estava lá na igreja, não sentou do meu lado. Portanto, não foi isso que Jesus ensinou. Quem é meu próximo, diz todo aquele que precisa de você. Pode ser até alguém que não seja tão próximo. Pode até ser alguém que seja distante, pode até ser alguém que você nem goste. Eu sei que não é assim que vocês entendem, mas é assim que as pessoas vivem, né? Se eu só faço o bem, só quero o bem,
aqueles que me querem bem, que mérito tenho diante de Deus? Jesus disse, até os hipócritas e os fariseus fazem a mesma coisa. Louvado seja nosso Senhor